desde a nossa culinária, desde a nossa pintura, do nosso artesanato, da nossa cerimônia, da nossa dança, dos nossos rezos. Estamos aqui para essa aldeia e nesse setor. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas que estão seguindo o canal Abya Yala, isto é, comunicação popular, nômade e pluriversal. Vamos ver um pouco aqui a iluminação, né? Estamos com a trilha sonora, os parentes indígenas aqui da Amazônia. Ainda hoje tem pessoas no Brasil que acham que índio não existe mais, que não existe mais índio no Brasil. É como se fosse uma lenda. Os livros didáticos das escolas falam dos índios de 500 anos atrás. Dessa que só existe uma cultura só indígena. Mas, na verdade, existem várias culturas indígenas diferentes. Existe no Brasil mais de 223 povos. Eu sou do povo Guajajara, Uaiuai, Canela, Carajá, Matê, Serém, Tereza, Pataxó. o que me faz ser indígena é o fato de eu reconhecer de onde eu vim, de eu defender quem eu sou. Eu posso ser uma repórter, um jogador de futebol, né? Eu posso ser tudo o que eu quiser sem deixar de ser. Pois bem, pessoal, hoje vamos falar sobre o que são, o que significa para nós, indígenas, em contexto urbano. Para muitas pessoas ainda parecesse que índio, ainda chamam de índio, é aquele que vive lá na floresta, da caça, da pesca, tem uma vida primitiva, que são agressivos, violentos, que são folgados, que são preguiçosos, que indígena deve só comer frutas, que ele só come frutas e peixes, enfim, que ele tem que fazer coisas que já foram escritos ou estão subscritos, né, nos scripts dos livros didáticos nas escolas, e mesmo assim, até já no ensino médio, ainda alguns livros teimam em dizer que indígena é somente aquele que vive no meio do mato, que vive como um animal selvagem. E essa perspectiva de muitas pessoas ainda hoje tem esse modelo de pensamento em relação a nós indígenas, né? É um modelo que se, justamente como eu falei um pouco antes, se inscreve, se subscreve num sentido em que a educação, principalmente durante o século XX, sempre tentou imprimir na mente das pessoas que esse comportamento, esses hábitos, essas modalidades índias devem ser somente ou servem apenas para os índios e que esses índios, índias, vivem apenas ali, no mato, na floresta, caçando bichos, né? Espantando os mosquitos, comendo, chupando manga e deitado na rede o dia inteiro. E, por um lado, uma santa ingenuidade, pode-se dizer que as pessoas que ainda estão com esse tipo de subjetivação em relação ao indígena são vítimas, ou foram vítimas, dessa péssima educação, principalmente nós, pessoas que somos, que estamos acima dos 40 anos, sabemos muito bem, porque nós tivemos também esse tipo de script que nos foi instalado como se um chip na nossa cabeça para sempre ter um estereótipo já fixado acerca do indígena.
Mas aqui é um erro crasso. Além do mais, a partir das ressurgências dos povos originários, não apenas do Brasil, como de outros países do continente e do mundo, a situação tende a se reverter afortunadamente. Existem, inclusive, vocês podem googlear, né, procurar no Google, vários textos que imprimem uma outra forma de pensar o indígena e principalmente o indígena em contexto urbano. Como eu comecei nesse encontro, ainda tem pessoas dentro das próprias cidades, mesmo com acesso a maior informação e conhecimento, ainda pensa que indígena que tem um celular, por mais velho que seja que nem o meu, né, e já bastante gasto, ou que tem carro, ou que possui uma pequena propriedade, ou tem um comércio, parecesse que esse indígena já não é mais indígena pelo só fato de ter um celular, ter um automóvel, ter um comércio, ser proprietário de um pequeno imóvel, e até mesmo aqueles que têm uma propriedade no campo, na zona rural, uma chácara, um, um quintal, né? Um campo onde ele semeia a terra, cultiva seus produtos. Já deixa de ser indígena a partir do momento em que ele assume um modo burocrático, legal, para obter esses imóveis, carros, celulares, smartphone, etc. Mas a questão é quem são os indígenas que vivemos em contexto urbano, né? E aqui vem justamente o título da live, né? Desse nosso encontro, né? Em onde não foi a aldeia que chegou na cidade, mas sim o contrário. A cidade foi invadindo as antigas aldeias, comunidades, durante todo o percurso do processo histórico da colonização, desde os seus inícios no século XVI, XVII em adiante. Quando se fala em indígenas, parece que sempre é algo que está longe das pessoas que vivem nos grandes centros urbanos, o que não pertence, que está longe, né? Ou apenas nos livros, ou inclusive nos contos para crianças, nas historinhas, e sempre com uma ambiência que remete à natureza. Para essa parcela da população, é reservado somente preconceitos e estereótipos, até mesmo a famosa a terminologia muito usada sobre cultura indígena, como se fosse apenas uma, costuma ser usado de forma bem romantizada, para não dizer no meio que até por desconhecimento fazem bufa sobre essa tal cultura indígena, né? Existem registros de cidades indígenas brasileiras já no século XVI e durante o século XVIII, não apenas aqui no Brasil, como em grande parte do continente. Somente no Brasil, mais de 10 mil anos de presença humana já tem havido estudos científicos, antropológicos, arqueológicos, paleontológicos, demonstrando essa tese. Somente aqui no estado de São Paulo, no mínimo 1.700 anos, levando em consideração exemplos de vestígios de cerâmica guarani, achados no interior do estado ao longo daquilo que nós conhecemos hoje como o caminho do Peabiru, que ligava o Atlântico Paulista até as montanhas, as altas montanhas, as alturas andinas, ou o que chamamos de Planalto Andino, né? Então, esse caminho do Piabiru era uma trilha, né, onde os parentes daqui tinham contato com os parentes do que hoje nós conhecemos como Cusco, Peru, onde tem o Machu Picchu, né, patrimônio natural da humanidade. Mas os indígenas sempre estiveram presentes durante toda a construção desse país que hoje chama-se Brasil, embora muitas vezes não sejam lembrados nas aulas de história, grandes revoluções tiveram maior participação indígenas
menos participação de povos irmãos de matriz africana, que também são povos originários, e em alguns casos tiveram mais povos pretos do que indígenas, mas, em definitiva, em todas as campanhas militares do século XIX, tanto no Brasil quanto na América Latina, como o caso da Argentina, por exemplo, eles fizeram suas tarefas de construir uma outra forma de civilização, entre aspas, que não aquela que foi colocada aqui tanto pela coroa portuguesa quanto pela coroa espanhola. Então, mas os indígenas também tiveram, no caso do Brasil, grande participação, principalmente naquilo que se conhece como Confederação dos Tamoios, que vocês podem procurar. Inclusive, eu recomendaria, né, que vocês procurem professores como Eduardo Bueno, que faz uma excelente narrativa em relação ao que foi a famosa Confederação dos Tamoios. Também foi na Guerra dos Emboabas, né, na famosa Revolução Guaranítica, né, que foi a que movimentou muitos parentes nos estados do Paraná, parte de Santa Catarina, parte do Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, Paraguai e a Bolívia, que na Bolívia também, para quem não sabe, tem uma nação guarani nas florestas amazônicas bolivianas, né? A questão indígena, dos indígenas em contexto urbano, mesmo com todos esses processos, é extremamente invisível, porque as pessoas não pensam, por exemplo, que quem construíram as grandes cidades, como, por exemplo, São Paulo, não foi apenas os nordestinos. E, embora eles fossem nordestinos, acredito eu, pessoalmente, que a maioria deles também eram remanescentes de povos indígenas que lá foram afetados, inclusive pelas hordas dos bandeirantes, que chegaram, inclusive, até o sertão do Ceará, Piauí e o interior do Maranhão. Isso é a própria história que demonstra esse tipo de fatos, né? Todas as grandes cidades foram construídas, ou a mão de obra que foi utilizada foi de indígenas, em sua maioria também de povos pretos ou de matriz africana, e de nordestinos, e também daqueles que aqui em São Paulo são denominados de caipira, inclusive de forma pejorativa, né? Isso é uma realidade que não se aplica apenas ao Brasil, é uma situação que existe em muitos lugares do mundo, muito embora existem povos como na Noruega, né, os povos Sami, e na Finlândia, os Ainu, em Tóquio, e em outros lugares do mundo, inclusive aqui na Argentina, onde existe uma pequena comunidade que se chama Amaixa del Valle, na província de Tucumã, no norte da Argentina, lugar que eu já estive, em onde são uma espécie de uma república, se se quer chamar assim, independente do Estado Nacional Argentino. De fato, em Nova York existem vários povos originários daquilo que nós conhecemos hoje como os Estados Unidos, que vivem em Nova York e conseguiram criar suas comunidades dentro da cidade. Para não ir tão longe, aqui em São Paulo, onde me encontro, tem o município de Ribeirão Pires, onde aqueles lugares, espaços denominados apenas de bairros, e sempre na periferia do município, hoje são comunidades de indígenas, neste caso, Pataxó. Isso deve muito sobre a otimização, se se quer, das legislações municipais, porque se o prefeito decide realmente reconhecer esses bairros com uma maior quantidade de povos, com caciques, cacicas consagrados, consagradas, deve, portanto, o município reconhecer essas comunidades, como neste caso, em Ribeirão Pires, são mais de 70 famílias, o que equivaleria a mais de 1.200 pessoas. Até o fim do século XIX, pode-se ainda considerar três categorias de migração indígena, ou melhor, dessa diáspora indígena. Os povos horticultores, né, aqueles que sempre estiveram fixos nos seus territórios, cuidavam, plantavam da terra. Os coletores, né, que eram mais nômades,
e aqueles invisíveis que tratamos nesse texto, é um texto que, inclusive, eu estou lendo aqui, que eu vou compartilhar na descrição, perdão, na descrição desse vídeo, né? Indígenas que migraram para a cidade em busca de trabalho ou outra atividade e não se identificaram como indígenas ou ainda não foram identificados como tais, né? Então, a questão é que, desde o início da história, fazendo agora um resumo, quando foi fundada a Vila de São Paulo de Piratininga, ela foi fundada em cima de outras comunidades que já estavam aqui. E tem o outro lado também, que é bastante bizarro, quando, durante a época do Getúlio Vargas, se falava de marcha em direção ao oeste, porque o oeste estaria despovoado, que é uma grande mentira, já que estava cheio de comunidades e de etnias e de povos de diferentes formas de ser, espiritualidade, cultura, formas, inclusive, de se estabelecer, e que ocupavam essa grande faixa que hoje nós conhecemos como os estados de Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Acre, inclusive já chegando nas encostas do norte, Amazonas e Roraima. Então, algo mais ou menos análogo a isto aconteceu também, no caso aqui do país vizinho, Argentina, quando se falava, na época do Bartolomé Mitre, se falava da conquista do deserto. Então, as pessoas nunca se perguntaram, será que realmente o lugar era deserto? Não, muito pelo contrário. Documentos que, inclusive, estão datados daquela época foram encontrados e onde estão estabelecidos que se realmente haviam povos originários, mas as intencionalidades dos governantes daquela época queriam a expulsão total desses povos para assaltar e usurpar os territórios dos parentes das parentas. Então, as cidades, todas as cidades, seja São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Santiago, Bogotá e a própria Nova York, nos Estados Unidos, foram cidades onde, antes de serem cidades, já eram outro tipo de estabelecimento social que não essas cidades no sentido moderno ocidental. Eram pequenas comunidades ou, como figura nos livros de história, o caso de Tenochtitlan, uma das cidades mais avançadas do mundo, segundo os próprios relatos de Hernán Cortés, que detalha no seu livro sobre a relação das viagens de Hernán Cortés, que eu vou deixar aqui também na inscrição do vídeo, na descrição do vídeo, perdão, para que vocês que queiram ter um pouco mais de conhecimento e se aprofundar nessas questões, possam visitar, ler, abaixar o texto, né, fazer o download e ler para ter conhecimento e nos tornarmos também indígenas e não indígenas bem informados. Então, todas as cidades nasceram em cima de ruínas deixadas pelo processo colonizatório em todo o continente americano. As cidades hoje, com o fluxo maioritário de migrantes, de processos migratórios de diferentes povos, nações, etnias e também de pessoas, transformou-se em cidades cosmopolitas, onde é possível encontrar uma diversidade enorme de pessoas com diferentes modos de pensar, de ser e de agir no mundo. Dentre eles, nós, povos indígenas de diferentes lugares, inclusive de outros países da América do Sul, como no caso de povos quechuas, aimaras, quichês, povos guarani do Paraguai, das missões argentinas, e também mapuches, a nação a qual eu venho representando de alguma forma, né? E junto com esses povos, tem vários povos de outras etnias, como os Pancarari, os Pancararu, tem os povos dos Alto Rio e Baixo e Meio Rio Tapajós, também em São Paulo, tem Chavantes, tem Nambiquara, né? Tem Yanomami, tem Xoclém, tem povos também de uma diversidade enorme, que faz com que a cidade de São Paulo, inclusive, faça jus
a sua grandeza. Mas todos os antepassados desses parentes que estão hoje na cidade ajudaram a construir a cidade. Estiveram, inclusive, como mão de obra, servil ou escrava, e, em alguns casos, ainda análogo ou análoga à tarefa concedida pelo seu patrão, pelas grandes empreiteiras, análogos esses trabalhos ao velho sistema escravagista. Portanto, entender a necessidade do que significa ser povos indígenas em contexto urbano tem muito a ver com essa formulação atual que nós fazemos através de uma identificação dos processos históricos e da historicidade em si, como ela é colocada, falando em que povos indígenas que estamos em contexto urbano, inclusive, que com o último censo, o número de indígenas autodeclarados aumentou acima da média de 2010, se deu-se em grande parte aos parentes que estão ou estamos vivendo nas grandes capitais, neste caso, no Brasil. Então, é muito bom eu trazer esse tipo de conhecimento, não apenas para que vocês identifiquem quem são ou somos os indígenas, senão para entender que indígenas que estão nas grandes capitais não estão por uma questão de interesse particular. Se bem existem alguns custos-benefícios, como no caso de parentes que devem sair das aldeias para estudar nas grandes cidades, mas existe também a ditadura econômica, na qual a maioria dos parentes tiveram de sair dos seus lugares de origem por situações econômico-financeiras e também por perseguições de parte do poder público, como acontece em algumas regiões hoje, no sul da Bahia. Então, muitos parentes decidem fazer suas mochilinhas e partir para a cidade grande. No caso do sul da Bahia, podem ir para Salvador, podem vir para o Espírito Santo e podem vir para São Paulo, para o Rio de Janeiro ou qualquer outra cidade. No caso de Brasília, a maior parte dos parentes que vivem na periferia de Brasília são dos estados do Nordeste, e principalmente das regiões mais empobrecidas e desamparadas pelo poder público. Então, ninguém está na cidade, e eu quero deixar isso aqui muito bem claro, ninguém está na cidade porque realmente ache que a cidade ou as cidades sejam realmente um lugar maravilhoso para viver. Nós sabemos, inclusive os não indígenas, que as grandes cidades, hoje, ainda mais com as crises existentes no Brasil e no mundo, viver nas grandes cidades é um enorme desafio e que nós precisamos ter um vigor e uma força hercúlea, ou seja, de Hércules, para poder sobreviver nas grandes cidades. Além do mais, que não é um lugar ideal se comparado com lugares de natureza, de mato, já que nas grandes cidades a poluição é maior, né? O estresse diário da vida cotidiana pode causar mortes súbitas e, em muitos casos, a depressão e a ansiedade tomam conta também dos parentes, das parentas, né? No outro âmbito, pensamos que a educação deveria ser revertida, evitando que os parentes das aldeias procurem vir para as grandes cidades, até porque os próprios parentes, às vezes, têm receio de vir para a grande cidade, entrar, inclusive, numa universidade e sair totalmente absorvido pela cultura urbana. Cultura essa que nos foi imposta desde a chegada dos bandeirantes e que depois vai seguindo durante todos os processos das colonizações, já que estamos no processo de colonização 4.0, que é a colonização subjetiva das pessoas através das redes sociais. E isso aqui é justamente uma forma de confrontar o discurso estereotipado e falacioso de que os indígenas que estamos nas cidades não somos mais indígenas, quando na verdade, as cidades que invadiram as velhas, as antigas comunidades, as aldeias, e não o contrário. Muito obrigado, meus amigos, minhas amigas, boa segunda-feira, boa semana para nós. Hoje nós temos uma entrevista especial com um poeta indígena com a qual nós estivemos
lá no acampamento Terra Livre, em Brasília, esse ano. Entre os dias 24 e 28 de abril, para quem não soube, houve o maior encontro de povos originários das Américas e do mundo. Todos eles dentro de um circuito eventual denominado Acampamento Terra Livre e financiado e apoiado pela Associação Brasileira de Povos Originários, a APIB, Articulação de Povos Indígenas do Brasil, aliás, né? Desculpem aqui que sempre a gente dá uma, né? Mas enfim, vamos fazer desse vídeo um vídeo que seja espalhado para que as pessoas comecem a conhecer, inclusive leiam os textos que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para que saibam mais, conheçam melhor, se informem melhor e, no futuro, deixem de falar besteiras e coisas inexistentes, como, por exemplo, o extermínio de certas etnias. Ontem e antes de ontem, nós tivemos um encontro ao vivo com uma retomada dos povos Quixará, lá em Quixeramobim, no estado do Ceará. Povos que já foram determinados, inclusive documentados como extintos. Mais uma falácia dessa velha literatura que quer silenciar e apagar a memória dos povos que estiveram aqui antes da colonização ocidental, processo que já teve prévias também em outros lugares do mundo, inclusive na própria Europa. Bom dia, boa tarde, boa noite e, por que não, boa madrugada.